dar início à nossa quarta aula, mas primeira aula desse módulo 2, que é sobre a Trindade, tá? Eu vou dar nessa primeira aula um panorama sobre a Trindade. Mais uma vez, qualquer dúvida vocês podem perguntar e tudo mais. E nós teremos, assim como nós tivemos no primeiro módulo, sobre as Escrituras, 4 aulas. Nesse segundo módulo, nós vamos ter 4 aulas também. Uma introdução à Trindade, a segunda aula sobre Deus Pai, a terceira aula sobre Deus Filho, e a quarta e última aula sobre o Deus Espírito Santo, tá? Mas vamos lá. Primeiramente, né? Por que estudar a Trindade? Estudar a Trindade é essencial porque não estamos lidando com um conceito abstrato, mas com a própria identidade de Deus. A Trindade não é apenas uma doutrina entre outras, ela sustenta toda a teologia cristã, pois influencia diretamente como entendemos a salvação, a oração e o relacionamento com Deus. O pastor Pedro Pamplona diz que a Trindade é uma joia única do cristianismo e um divisor entre ortodoxia e heresia. Eu queria falar sobre essa joia única do cristianismo. O cristianismo é a única religião que possui um Deus triuno, um Deus que é 3 e 1, algo inexplicável. E é um mistério, óbvio que é um mistério, mas vocês vão entender, assim como eu entendi no decorrer do estudo, que nós não podemos ultrapassar o que a Bíblia diz, mas nós podemos trilhar o caminho que a Bíblia dá. Muitas pessoas usam como desculpa o mistério da Trindade para não estudar nada sobre a Trindade. E não faz o menor sentido, já que a palavra de Deus contém ensino sobre a Trindade. E esse ensino muda a forma como nós entendemos a salvação, como nós entendemos a oração, como nós entendemos o relacionamento com Deus. O relacionamento entre a Trindade mostra como deve ser o nosso relacionamento com cada pessoa da Trindade. Então, assim, é uma doutrina extremamente importante, é a joia única do cristianismo, e muitas pessoas negligenciam porque dizem, é um mistério, então não vamos saber nada disso. E não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não manda a gente não procurar. Eu lembro que, quando eu era católico, minha mãe vai se lembrar disso, a Helena vai se lembrar disso, muitas questões você não podia perguntar porque era mistério. E era pecado perguntar. Mas o cristianismo nunca creu dessa forma. Questionar faz bem. O que a gente não pode fazer é cair no engano de ultrapassar o ensino bíblico. E aí é que o pastor Pedro Pamplona fala que a Trindade, a doutrina da Trindade, é um divisor entre ortodoxia e heresia. E o que é isso? A ortodoxia, ela se refere ao ensino correto conforme a revelação bíblica. Isso é ortodoxia. É o ensino correto conforme o que a Bíblia diz. E a heresia é qualquer distorção dessa verdade, seja por negar o que Deus revelou ou por afirmar além do que ele diz. E vocês vão ver que isso acontece no meio da história do cristianismo a respeito da Trindade. Pessoas que negam a Trindade, né? Algo revelado nas Escrituras, e pessoas que tentam ir além da Trindade. E aí criam anomalias sobre o Deus triuno, tá? Nesse sentido, o estudo da Trindade exige equilíbrio. Devemos afirmar tudo que Deus revelou, mas evitar especular onde ele não pavimentou a estrada da revelação. Lembra disso, nós estamos caminhando na palavra de Deus. Aí a palavra de Deus é essa estrada pavimentada. Então, onde a Bíblia fala, a gente escuta. Onde ela cala, a gente se cala. Tudo bem? O mistério da Trindade, portanto, não é um problema a ser resolvido, mas uma verdade a ser recebida com humildade. Esse é um segundo erro das pessoas ao estudarem a Trindade, tentar resolver ela. E vocês vão ver ao longo do estudo aqui que são usadas várias analogias para tentar destrinchar a Trindade ou mostrar que entendeu ela, e não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente chegue até onde ele disse sobre a Trindade, e assim que terminar a estrada, não tiver mais como voltar, nós precisamos receber com humildade essa verdade revelada, tá? Vamos lá então sobre o termo Trindade e a sua definição. A palavra Trindade não aparece nas Escrituras, mas foi utilizada por Tertuliano, teólogo do final do século II, o início do século III, para sintetizar aquilo que a Bíblia claramente ensina. Apesar de a palavra não estar ali, porque a palavra Trindade é um termo teológico, ela foi cunhada por Tertuliano para explicar um conceito que está nas Sagradas Escrituras, tá? Ele foi o primeiro a usar o termo latino Trinitas para descrever Deus como uma substância em 3 pessoas. Guarda bem essa frase. Uma substância em 3 pessoas. Isso é a Trindade, tá? Tertuliano não inventou a doutrina, mas organizou linguisticamente aquilo que a igreja já cria a partir das Escrituras, especialmente para combater erros que confundiam as pessoas da Trindade.
E nós vamos ver esses erros, tá? A definição clássica afirma que existe um só Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso que significa uma substância em três pessoas. Existe um só Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Para compreender isso é necessário entender essência ou ousia, que se refere ao que Deus é, sua natureza divina, única e indivisível, e pessoa, que é a hipóstase, né? Que se refere a quem Deus é, ou seja, as distinções pessoais dentro da Trindade, evidentes na revelação entre o Pai e o Filho, por exemplo. Então, existem duas questões que nós precisamos entender na Trindade. Primeiro, a ousia, ou seja, a essência, ao que Deus é, o que ele é, a sua natureza, a sua indivisibilidade. Deus é um só. E as pessoas, que é a hipóstase, desculpa, que se refere a quem Deus é e as distinções entre essas pessoas da Trindade, tá? Bases bíblicas sobre a Trindade. A doutrina da Trindade nasce da revelação bíblica progressiva. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento afirma claramente que há um só Deus. Eu separei aqui de vários textos sobre isso, tá? Deuteronômio 6,4 diz: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Só há um Deus, tá? Mas também apresenta indícios de pluralidade dentro da unidade divina. E eu quero que vocês acompanhem comigo. Gênesis 1:26 diz o seguinte: então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus aqui, em Gênesis, está falando com alguém. E ele fala: façamos os seres humanos. Quem faz ali é Deus e mais alguém. Seja uma ou duas pessoas, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se a gente for dando o spoiler sobre o Deus Filho, se a gente for em João 1, tem, no princípio era o verbo estava com Deus, Gênesis 1:26, o verbo era Deus, tá? Aqui Deus fala no plural, indicando uma pluralidade interna desde a criação. Isso mostra que a Trindade não surge no Novo Testamento, mas já existe na eternidade. Desde os primórdios existe a Trindade, tá? No Novo Testamento, essa verdade se torna mais clara ainda, como em Mateus 28:19, onde há um único nome para três pessoas. Jesus ordena o batismo em nome, olha para você ver, Jesus fala assim, batizando em nome, ou seja, no singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele usa um termo singular para falar de um plural, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Além disso, textos como 2 Coríntios 13:14 apresentam as três pessoas juntas em igualdade e comunhão. Eu vou ler para vocês. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Isso é familiar, né? As três pessoas aparecem juntas em igualdade funcional e relacional. Jesus concede graça, Deus Pai expressa amor e o Espírito Santo promove comunhão. Isso mostra a distinção de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a atuação conjunta e a unidade na obra, todos eles cumprindo a mesma obra. Outro exemplo importante é o batismo de Jesus, onde o Filho é batizado, o Espírito desce como pomba e o Pai fala do céu, mostrando distinção e unidade simultaneamente. 3 e 1. O que define a Trindade, então? A doutrina da Trindade pode ser resumida em três afirmações fundamentais que precisam ser mantidas juntas. Presta bem atenção nisso. Essas três verdades precisam ser mantidas juntas. Você não pode crer em uma e negar as outras duas, crer em duas e negar a outra uma, porque isso não é Trindade. A Trindade é resumida nessas três afirmações fundamentais e elas precisam ser mantidas juntas. Primeiro, existe um único Deus. Como eu usei o texto lá acima, tem textos como o de Isaías, enfim. Só existe um Deus. Segundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são plenamente Deus. Não são três deuses, não é um Deus que completa o outro, não é um megazord, não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são plenamente Deus. O Pai é chamado de Deus, João 6:27, por exemplo. O Filho é chamado de Deus, João 1, que eu acabei de citar, João 20. E o Espírito Santo é identificado como Deus em Atos 5, 3 e 4. Eu não vou citar aqui esses textos, porque eu vou citar mais abaixo eles, para destrinchar eles um pouco mais, tá? E em terceiro lugar, essas três pessoas são distintas entre si, como visto quando Jesus ora ao Pai ou promete
enviar o Espírito Santo, que é um outro consolador. Ele não está prometendo enviar a si mesmo, ele não está prometendo enviar ao Pai, ele está prometendo enviar um outro consolador, e outro ali está no sentido de mesma essência, tá bom? Então, lembre-se disso. Só existe um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são plenamente Deus, e as três pessoas da Trindade são distintas entre si. Amém? A ortodoxia cristã insiste em manter essas três verdades sem negar nenhuma delas. Mais uma vez, é um mistério que não está aqui para ser solucionado, tá? O que a Trindade não é, então? As heresias principais ao longo da história sobre a Trindade. Ao longo da história, várias tentativas de simplificar ou explicar excessivamente a Trindade resultaram em heresias. Lembra que eu falei lá em cima sobre o que é heresia? É quando você nega uma verdade ou quando você tenta ultrapassar essa verdade. E é o que aconteceu na maioria dos casos durante a história. Pessoas que tentaram simplificar demais a Trindade ou diminuí-la, ou que tentaram explicar de forma excessiva, coisas que a Bíblia não diz e a pessoa tenta tirar ali da ideia dela e acaba dando problema, né? Primeiro, o modalismo ensina que Deus é uma única pessoa que se manifesta de formas diferentes, mas isso contradiz passagens onde Pai, Filho e Espírito aparecem simultaneamente. Não, a passagem, por exemplo, do batismo de Jesus. Ali nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. Então, Deus ser uma única pessoa e se manifestar de formas diferentes não é trindade, tá? Isso é modalismo e é uma heresia que foi amplamente atacada. E graças ao bom Deus, poucos modalistas existem. Mas assim, eu vou falar mais à frente que muitas das vezes a gente não conhece o termo, por exemplo, modalismo, essas pessoas, mas a gente acaba crendo igual, sem entender o termo, tá? Mas vamos lá. Existe também o triteísmo, que divide Deus em três seres independentes, contrariando o ensino claro de que há um único Deus. É como se fosse a ideia de três deuses, sabe? Eles trabalham juntos, mas eles são três deuses diferentes. Não existe isso. Deuteronômio deixa claro, só existe um Deus, tá? E o subordinacionismo sugere inferioridade entre as pessoas. É a ideia de que Deus ele é superior e aí Jesus é menor do que Deus e o Espírito Santo é menor do que Jesus e Deus. O que é refutado pela igualdade apresentada nos textos bíblicos, como em João 5,18. Olha o que fala. Por essa razão, os judeus queriam matá-lo ainda mais, pois não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai e assim se fazia igual a Deus. Igual. A ideia que Jesus dizia, Jesus afirmava ser um com o Pai, ser igual ao Pai. E os judeus entendiam isso, de forma que eles queriam matá-lo. Jesus não falou que ele estava abaixo do Pai. Não, ele era um com o Pai. Amém? Amém. Essas distorções surgem quando se vai além da revelação ou quando se tenta explicar Deus por meio de analogias humanas inadequadas. E aqui eu quero falar de algumas analogias sobre a Trindade e os seus problemas, tá? Embora pareçam úteis, a maioria delas leva a distorções sérias. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui é a analogia da água, que pode existir em estado sólido, líquido ou gasoso. Eu já vi as pessoas explicarem isso. Olha, a Trindade é como a água. A água pode existir em três estados: sólido, líquido e gasoso. O problema dessa comparação é que ela ensina na prática o modalismo, pois a água não é gelo, líquido e vapor ao mesmo tempo, na mesma condição, mas apenas assume formas diferentes em momentos diferentes. Você tenta explicar a Trindade e você acaba caindo no modalismo. Outro exemplo é o ovo, dividido em casca, clara e gema. Eu acho que vocês também já devem ter ouvido essa. Essa analogia sugere que Deus é composto por partes, o que é errado, pois Deus não é dividido. Cada pessoa da Trindade é plenamente Deus, não uma parte de Deus. Não é como se Deus estivesse arrancando partes dele e jogando por aí, não, tá? Há também a comparação com o Sol, que teria o astro, a luz e o calor. Existe o astro-Sol, existe a luz do Sol e o calor do Sol. Essa ideia tende ao subordinacionismo, pois dá a impressão de que uma parte procede de outra de forma inferior. Existe o astro, existe algo menor que é a luz e existe algo menor que é o calor, tá? O que não reflete a igualdade entre as pessoas divinas. E a última analogia que eu vou falar aqui é a de um homem que ao mesmo tempo é pai, filho e marido.
Isso também cai no modalismo, pois trata uma pessoa única exercendo papéis diferentes e não três pessoas distintas coexistindo eternamente. Tem ainda um outro que eu ouvi quando eu era pequeno, que era um CD com 3 filmes. Mas, pô, são 3 filmes diferentes. Não faz sentido. Esses exemplos mostram que Deus não pode ser reduzido a categorias da criação. Toda tentativa de explicar perfeitamente a Trindade por analogias humanas acaba, inevitavelmente, caindo em alguma forma de heresia. Por isso, o caminho seguro não é tentar simplificar Deus, mas permanecer fiel ao que ele revelou nas Escrituras. A gente não está atrás de todas as respostas. A gente está atrás das respostas que Deus nos deu. Amém? Essa é a ideia. Existe um triângulo, que eu vou até mandar lá no grupo, que é a forma mais simples de se entender a Deus, que mostra nesse triângulo que todas as 3 pessoas são Deus e que essas pessoas são distintas. O Pai não é o Filho nem o Filho não é o Espírito nem o Pai, e o Espírito não é o Pai nem o Filho. Mas os 3 são Deus, um único Deus, tá? Sobre atributos divinos e a unidade de essência. Lembra? Essência? Então, vou falar sobre ela agora. O ponto essencial para compreender a Trindade é que, grava bem, tudo que Deus é, cada pessoa da Trindade o é plenamente, tá? Se Deus é soberano, Deus Pai é soberano, Deus Filho é soberano, Deus Espírito Santo é soberano. Se o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno, tá? Os atributos divinos pertencem igualmente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Bíblia fala disso. Salmo 90 fala que Deus é eterno. João 1 fala que o Filho é eterno, né? Eu citei isso. E Hebreus 9 fala que o Espírito é eterno. Deus é onipresente. Jeremias fala sobre isso. O Espírito Santo também é onipresente, como os Salmos dizem. Enfim, essa realidade demonstra que não há divisão na essência divina, mas plena participação de cada pessoa na natureza de Deus. Ou seja, tudo que Deus é, cada pessoa da Trindade é plenamente, tá? Então lembre-se disso, porque nas próximas aulas, por exemplo, falando de Deus e seus atributos, existem os atributos incomunicáveis dele, né? A sua infinitude e tudo mais. E tudo que ele é, o Filho também o é, e o Espírito também é, tá? E aí, para mostrar a diferença entre essência e a função, existe um termo teológico chamado Trindade econômica. Eu queria explicar para vocês, tá? Nenhuma pessoa da Trindade é mais ou menos Deus do que a outra. Todas compartilham plenamente a mesma essência divina, ou seja, todos são Deus, um único Deus. No entanto, ao olharmos para a Bíblia, percebemos que existe uma diferença na forma como cada pessoa atua. Vocês estão entendendo? Os 3 são plenamente Deus, mas cada um atua de uma forma diferente. O termo teológico usado para isso é Trindade econômica. Esse termo não se refere ao que Deus é, mas à maneira como ele age na história, revelando uma distinção de funções entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu queria que, se você tivesse com a sua Bíblia aí do seu lado, você abrisse agora na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e eu quero mostrar isso em um capítulo, como Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo agem de maneiras diferentes, exercendo funções diferentes, tá? Efésios capítulo 1. Eu vou começar a ler versículo 4 a 6, para mostrar o planejamento do Pai. Diz assim, ó: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Eu vou continuar lendo, tá? Mas aqui você percebe, em Efésios 1, Paulo defendendo que Deus planejou a salvação. No plano de salvação, Deus Pai é o planejador de tudo. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, tá? E aí ele termina falando gloriosamente. Deixa eu ler o 6 de novo, tá? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Versículo 7. Nele, em quem? Jesus. Temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça. Ou seja, o Pai planeja e o Filho realiza essa redenção. Essa redenção, planejada pelo Pai, é feita através do sangue do Filho. E o Espírito Santo no meio disso tudo? Eu quero que vocês pulem para os versículos 13 e 14, que diz assim, ó:
Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, o Pai planeja, o Filho realiza a redenção e o Espírito Santo aplica essa obra no crente. Falando do versículo 13 e 14, do Espírito Santo como a garantia da nossa herança, o selo da salvação, nós vamos falar sobre pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, e vocês vão, assim, não só entender, mas fortalecer essa ideia dentro de vocês, assim como aconteceu comigo, de que o Espírito Santo é extremamente negligenciado. E quando não é negligenciado, ele é extremamente confundido com emoção e bagunça. O Espírito Santo tem um propósito claro na vida do crente, mas ele foi reduzido a dons, ele foi reduzido a gritaria, ele foi reduzido a alguém que não... Olha que engraçado. As mesmas pessoas que dizem que Deus, ele é educado, que ele não salva ninguém se a pessoa não quiser, que ele bate na porta, e usando aquele texto de Apocalipse totalmente fora de contexto, são as mesmas pessoas que acreditam que o Espírito Santo não tem educação nenhuma com a própria palavra. É aquele que no meio da pregação está gritando e pulando, está revelando no meio da explicação da própria palavra que ele inspirou. Não é contraditório? Mas por enquanto eu não vou falar sobre isso, estou falando só sobre o geral da Trindade, tá? Essa distinção de funções não indica inferioridade. Jesus não é menor do que Deus, o Espírito Santo não é menor do que os outros dois, mas revela a perfeita unidade e harmonia entre as pessoas da Trindade. As pessoas da Trindade trabalham em conjunto, de forma ordenada. Isso está ficando cada vez mais claro, né? E eu espero que fique cada vez mais claro no decorrer dos outros estudos, tá? Falando sobre a adoração e a distinção entre o Criador e a criatura. A adoração é um dos argumentos mais fortes para a divindade. Somente Deus deve ser adorado. Êxodo 20, lembra dos 10 mandamentos? Não tenham outros deuses além de mim. Êxodo 34, nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Ou seja, somente Deus deve ser adorado. Grava isso, tá? E aí acontece o seguinte, Jesus recebe a adoração e não rejeita, confirmando a sua divindade. E eu separei aqui 2 textos. Primeiro, Mateus 14, 33. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E Jesus não repreende esses que estavam no barco. Em João 9, 38, é dito o seguinte, então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. E Jesus não repreende esse homem. E aí, por que eu estou falando sobre repreensão? Porque existe um contraste entre o Criador e a criatura. Em contraste, as criaturas rejeitam a adoração. Em Apocalipse 19 diz assim, ó, então prostrei-me, João falando, aos seus pés para adorá-lo, os pés do anjo, tá? Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Outro texto também, Apocalipse 22, faz a mesma coisa. O anjo impede João de adorá-lo e direciona a adoração somente a Deus. Gente, uma das minhas maiores críticas ao movimento, principalmente neopentecostal, é a ideia de que todo dom que as pessoas ali dizem ter ou têm se reverte em glória para elas. Olha, fulano é da revelação. Olha, ciclano fala em línguas. Olha, Beltrano faz isso e aquilo. Sabe, a pessoa já chega com você com um ar de superioridade. Os anjos não fazem isso. Um anjo que está ali guiando João através da revelação de Deus sobre o fim dos tempos. João se prostra para adorá-lo e ele não permite que isso aconteça. Isso aqui é um gancho também para quando nós falarmos de Jesus e o anjo do Senhor no Antigo Testamento, um anjo que aceita adoração, tá? Mas vou bugar a cabecinha de vocês agora não. Em Atos 10, 25 e 26, Pedro também recusa a adoração. Eu coloquei aqui para a gente ler. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando. Pedro, porém, o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou apenas um homem como você. Por que Jesus não fez isso? Por que nas vezes em que Jesus foi adorado, ele permitiu? Porque ele é Deus. Se Jesus permitisse ser adorado e não fosse Deus, ele estava tomando o lugar de Deus. Ele não era o enviado de Deus nesse nível.
tá? Ele era Deus. Esse contraste é fundamental, pois ajuda a distinguir entre seres criados e o próprio Deus. O Espírito Santo, por sua vez, é tratado com a mesma dignidade divina, sendo identificado como Deus. Olha o que fala o texto que eu não li lá em cima, que é o texto de Atos 5, 3 e 4. Olha para vocês verem. Então Pedro perguntou: Ananias, como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Lembra disso? Ananias e Safira mentiram para Pedro, falando que tinham vendido a propriedade e aquele era todo o dinheiro, mas não era todo o dinheiro. Pois é. Pedro começa falando o quê? Como Satanás encheu o coração para mentir a quem? Ao Espírito Santo. Ananias e Safira, então, foram acusados de mentir ao Espírito Santo. Versículo 4. Ela não pertencia a você antes de ser vendida, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Uai, então, Ananias mentiu ao Espírito Santo ou a Deus? As duas coisas. O Espírito Santo é Deus. Amém? E o batismo cristão também expressa essa realidade, sendo realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, demonstrando que a vida cristã começa dentro da realidade trinitária. A vida cristã é uma vida trinitária. Nós adoramos a um Deus triuno. Lembre-se desse termo, um Deus triuno, que é 3 e 1, tá? Sobre os concílios que defenderam a Trindade, tá? A igreja precisou organizar essa doutrina ao longo do tempo devido a heresias. Primeiro, o concílio de Nicéia foi convocado para combater o arianismo, que ensinava que Jesus era uma criatura e não plenamente Deus. Ele era criatura de Deus, mas não plenamente Deus. O concílio afirmou, com base em textos como João 1, por exemplo, Colossenses 2, que o Filho é da mesma essência do Pai. Mesma essência, usia. Lembra a diferença de usia? A essência é a mesma. O que muda são as pessoas, tá? Já o concílio de Constantinopla combateu o macedonianismo, parece do Edir Macedo, né? Que negava a divindade do Espírito Santo. Com base em textos como Atos 5, que eu citei, o concílio afirmou que o Espírito Santo é plenamente Deus. Esses concílios não criaram novas doutrinas, mas defenderam o ensino bíblico contra erros. Para finalizar, irmãos, sobre o limite da compreensão, a Trindade permanece um mistério, porque Deus é infinito, mas isso não significa ausência de revelação. A Bíblia apresenta verdades significantes e suficientes para conhecermos Deus corretamente, ainda que não completamente. Lembra quando o 1 Coríntios fala, nós estamos vendo mas como um espelho, mas enfim nós vamos ver face a face. Então assim, existe muito para nós aprendermos sobre a Trindade. Só não existe tudo para nós aprendermos sobre a Trindade, tá? Não afirmamos que Deus é um e três da mesma forma, mas um em essência e três em pessoas. Esse equilíbrio evita contradição e mantém fidelidade às Escrituras. Lembra disso. Como explicar a Trindade? Não explicar. Não explicar, mas entender que a Trindade, Deus, é um em essência e três em pessoas, tá? O chamado do cristão é permanecer dentro desses limites, adorando a Deus como ele se revelou. Conhecer corretamente leva a adorar corretamente, e adorar corretamente transforma a vida cristã. Muitas pessoas, como eu disse lá no começo, vão ver problema em estudar sobre a Trindade. Outras pessoas vão achar que não é um assunto tão importante assim. Mas se está na Bíblia, esse assunto, é porque ele tem uma aplicação prática na nossa vida. A forma como a gente se relaciona com Deus, a forma como a gente ora. Nós vamos ver isso ao longo desse módulo. A forma como nós adoramos a Deus, compreendemos o Espírito Santo, por exemplo, sabe? Compreendemos a obra de Deus Pai, compreendemos quem Jesus Cristo Filho é. E é isso, irmãos. No nosso próximo encontro, sem ser na quinta agora, na próxima, nós vamos falar sobre Deus Pai e os seus atributos, para a gente compreender quem Deus é, tá? Na terceira aula, nós vamos falar sobre Jesus Cristo, ou seja, o Filho, e vamos falar sobre algo chamado união hipostática, a ideia de Jesus ser 100% Deus e 100% homem aqui na Terra, da Trindade não ter sido desfeita quando Jesus veio. E aí tem a kenosis, né? Que é o esvaziar. Jesus esvaziou-se de si mesmo. O que significa? Ele deixou de ser Deus? Não deixou. A Trindade nunca deixou de existir, tá? E na quarta
na nossa quarta aula sobre o Espírito Santo, nós vamos falar sobre a pessoalidade dele, a ideia de que ele não é um espírito, uma força, mas uma pessoa. As manifestações do Espírito, né, como a pomba no batismo de Jesus, vento, essas coisas assim que são muito usadas, dado muita ênfase nisso. E aí, as atuações do Espírito Santo, como ele atua, quem ele é, a pessoa do Espírito Santo, tá? E assim, não deixem de dar importância à Trindade, porque é uma doutrina basilar da fé. Religiões são consideradas seitas por não crerem na Trindade. As Testemunhas de Jeová são uma delas. Por não crerem que Jesus é Deus, que ele é Miguel, um ser iluminado, um ser que Deus criou, mas que é diferente dos outros, separado, isso não é Trindade. E as Testemunhas de Jeová são vistas como seita. Não só por isso, tá? Os movimentos sectários, quem sabe lá na frente a gente fala sobre as seitas atuais, tem muito mais erros graves que fazem ela se tornar seita. Mas negar a Trindade é um desses critérios, tá bom? Igrejas como a presbiteriana, por exemplo, não aceitam batismo que não são com água, óbvio, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o batismo não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como por exemplo o batismo da CCB, que eles mesmos dizem que são um batismo diferente, esse batismo não é aceito, tá? Então, assim, não é qualquer coisa. Nós não estamos falando de qualquer doutrina. E, de novo, a gente não pode ultrapassar o texto bíblico. A gente não pode ultrapassar o que a Bíblia diz e a gente tem que tratar com seriedade, claro, todas as doutrinas, mas principalmente a doutrina da Trindade, que para mim é uma doutrina pouco falada. Assim como o inferno, por exemplo. Jesus falou tanto de inferno e a gente fala tão pouco. Né? A gente está mais preocupado com como vai ser o fim do mundo e não em onde você pode acabar parando se você continuar vivendo a vida de cão que você está querendo viver. Então, assim, vamos tomar cuidado, vamos caminhar nas ruas pavimentadas da palavra de Deus e que Deus nos ajude nessa caminhada, tá? Antes de abrir para vocês, eu queria indicar um livro, que é o livro que eu estou lendo para isso. Eu estou lendo 3 livros, na verdade. Um livro sobre o Espírito Santo, chamado Deus Esquecido, do Francis Chan. Ele é um missionário bem conhecido, e esses 2 livros fizeram muito sucesso aqui no Brasil. O primeiro dele chama Louco Amor, que é bem legal, tá? E o segundo é o Deus Esquecido, que fala sobre o Espírito Santo, sabe? Ele tem uma forma bem simples de falar sobre, então assim, eu achei bem legal. E eu tô lendo um livro que é uma série, uma coleção que se chama Teologia para Todos. O Rodrigo Bibo, que é o autor do Deus que Destrói Sonhos, que a gente está lendo no Clube do Livro, ele tem esse projeto com a Thomas Nelson. E aí são vários livrinhos, sabe, pequenininhos, sobre diversos temas. Tem sobre namoro, tem sobre, por exemplo, o cristianismo ter apoiado Hitler, se ele apoiou Hitler ou não. Tem um sobre pastoral feminino muito ruim, que eu não indico, tá? A autora é muito ruim mesmo. Mas tem um livro do Pedro Pamplona, que eu tô lendo, que ele se chama Como Deus é um e três ao mesmo tempo. É uma pergunta, né? Como ele seria um e três ao mesmo tempo. Muito simples, é realmente uma teologia para todos. É baseado, se eu não me engano, nas coleções da Nove Marcas, que é uma igreja do Mark Denver, nos Estados Unidos, muito voltada para o pastoral, sabe? Para devocionais e tudo mais. Esse acompanhamento de novos cristãos. O N.T. Wright tem o Teologia para Todos também, se eu não me engano. Paulo para Todos e tudo mais. Mas enfim, eu estou divagando aqui. Mas é um livro muito bom, tá? Como Deus é um e três ao mesmo tempo, vou mandar foto lá. E assim, esses livrinhos, como eles são pequenininhos, eles são tipo R$ 15, R$ 12, vale muito a pena, tá? E assim, caso você não queira gastar dinheiro, e eu indico que você gaste dinheiro, tá? Para ter isso na sua casa, enfim, até para presentear as pessoas. O Pedro Pamplona hoje é um dos caras assim que mais estuda sobre Trindade no Brasil, que eu conheço pelo menos, né? Talvez tenham outros mais, mas ele é o que mais estuda nessa área. Ele tem um curso sobre Trindade que eu tenho as aulas dele salvas no Drive da igreja. Se alguém quiser, eu posso mandar, tá? Vou até ver se eu mando lá no grupo. Foi uma aula liberada, tem lá no canal dele, aquela coisa toda, mas ele liberou num site que ele tinha, e aí eu peguei e coloquei lá no Drive da igreja. E ele tem outros vídeos na internet sobre Trindade, tá? Então, assim, indico demais. Ah, mas eu vou ouvir você falando. Tá bom, filho, mas se preencha da Trindade, tá? Estude bastante sobre a Trindade, porque é um assunto muito importante.
É isso, gente. Muito obrigado, tá bom? E eu vou pedir para a Dani orar para a gente encerrar. Pode ser? Amém. Boa noite, pessoal. Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigado por mais um dia de aprendizado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado a oportunidade de aprender aquilo que a Tua palavra ensina. Deus, continua capacitando a vida do Maurício, Pai, abençoando cada irmão que conseguiu parar um tempinho para entender mais sobre aquilo que mais importa. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por cuidar de nós. Amém.